Boa noite, senhores telespectadores, caros irmãos. Vamos começar o nosso Evangelho de hoje. Bem-vindos, vamos sintonizar com Jesus e libertar das nossas preocupações, dos nossos pensamentos do dia a dia. Vamos cantar na página 32. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, nem te surgirá lembrança o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus. Cruzando a Galileia ou em Jerusalém e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Então pedimos, Senhor, que esta noite possamos ser bafejados pela presença dos teus mensageiros, os nossos guias, os nossos protetores, e também os nossos familiares encarnados, nossos amigos, que queiram partilhar connosco estes momentos de reflexão e de recordação da tua mensagem. Seja connosco, Senhor, e nos abençoe o Evangelho de hoje. Vamos
Vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, os itens 5, 6 e 7. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com um mundo corpóreo. Ele nos traz, não mais como uma coisa natural, mas ao contrário como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenómenos incompreendidos e rejeitados até então, e por essa razão, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que Cristo faz alusão em várias circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento é personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e através de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, trazendo cada um aos homens o tributo das suas luzes para lhes fazer conhecer esse mundo e a sorte que aí os espera. Tal como Cristo disse, não venho para destruir a lei, mas para cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, não venho para destruir a lei cristã, mas para a cumprir. Ele não ensina nada ao contrário do que ensina o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que apenas tinha sido dito sob uma forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos perdidos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como também anunciou de igual modo a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Conhecimento. Recorda hoje e sempre que Jesus, ao prometer que pediria ao Pai que, em seu nome, enviasse outro Consolador, afirmou que ele lembraria tudo quanto nos deixou como ensino e esclareceria todas as coisas, particularmente aquelas que retemos como inaceitáveis e incompreensíveis. Busca, pois, conhecer os contornos da lei de justiça e de bondade que o Pai estabeleceu para toda a humanidade. O conhecimento é a fonte inexorável para a libertação e que aqueles que mais têm, certamente mais lhes será dado, porque, na busca de resposta para todas as muitas dúvidas que encaram a cada dia, exercitarão o raciocínio, ouvi-las-ão gerando novas dúvidas, o que permite marchar caldeando-se com amor para a sabedoria dos justos. Mais conhecimento gera ainda mais, consolidando a verdade que liberta, o que nos coloca na senda da evolução para Deus. Estas duas passagens, a primeira sobre o Espiritismo, que fala Kardec, desenvolve na terceira revelação, e esta outra que nós vemos agora do conhecimento, chama-nos a atenção de alguma forma, ou alerta-nos para a necessidade de conhecer a Boa Nova, conhecer a mensagem de Jesus. Alguns pensam que o livro fundamental da codificação espírita é o livro dos Espíritos, mas com certeza foi o primeiro, trouxe a filosofia da vida numa época em que a religião estava muito mal conceituada, estava muito mal vista, o povo, enfim, relegado para o desemprego, para a miséria, para a fome, desacreditou naquele Deus que lhe era passado pelas religiões, ou pelos religiosos, melhor dizendo, e de maneira que afastou-se, naturalmente, da religião, que passou a ser, uma reunião de homens notáveis, de homens poderosos, de gente rica, que alimentava e que, de alguma forma, suportava as deambulações dos religiosos, lhes facultava dinheiro, lhes facultavam verbas, lhes facultava a possibilidade de construírem templos majestosos. E, portanto, é uma época em que, de facto, era necessário penetrar nas gentes
da época, particularmente através dos cientistas, através dos investigadores, penetrar pela parte do conhecimento, pela parte científica, pela parte da racionalidade. E é uma primeira fase em que, de facto, é dada uma certa machadada nos conceitos anteriores, a ponto da própria religião católica, enfim, profícua, aquela que mais se desenvolvia nas sociedades, ter entendido que realmente o Livro dos Espíritos é uma obra notável, que poderia bem ser capturada, entre aspas, poderia ser utilizada para que a Igreja desenvolvesse os seus conceitos sempre no interesse particular, imediatista dos religiosos. Mas não foi só a Igreja Católica, nós vamos encontrar nas manifestações, digamos assim, de reconhecimento a Kardec, vamos encontrar budistas, hinduístas, de todas as religiões, ainda hoje, exatamente porque o livro em si é um tratado de filosofia notável, que ainda não tem paralelo no ensino na Academia de Ciências, nem na Academia de Letras do mundo inteiro. E, portanto, quer dizer, é por aí que entra pela primeira vez. Depois surge o fenómeno que era conhecido como, digamos assim, da bruxaria, da feitiçaria, da magia, ligada aos médiuns, considerados bruxos. E aí os espíritos, usando Kardec, utilizando o professor Ribeiro, desenvolvem a teoria científica, a explicação científica dessas comunicações, dos milagres, das predições. E aí também mais um motivo para que as religiões, os religiosos, tentassem aproveitar-se também desses conceitos para justificar aquilo que não tinha justificação dentro das suas religiões. Só que faltava o pilar religioso, porque aí, de facto, como era tão mal vista a religião, Kardec aguardou um pouco para poder debruçar-se sobre aquilo que era a moral com consequências religiosas, como assim foi conhecido, uma série de preceitos de moral com consequências religiosas. Havia um certo pavor, um certo receio de chamar religião espírita. E daí que, a certa altura, com essa tentativa de apropriação das duas obras básicas, a parte filosófica e a parte científica, que Kardec tenha sido chamado a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, isto é, a escrever o Evangelho de Jesus na interpretação daquilo que os Espíritos consideravam fundamental para o povo anónimo, para o povo em geral, que era o Evangelho. O povo em geral, enfim, ignorante, sem cultura, não entendia muito bem o Livro dos Espíritos, também não entendia muito bem o Livro dos Médiuns, era uma crença empírica. E é daí que tenha surgido essa necessidade de falar do Evangelho, mas à luz dos novos conceitos, ou dos conceitos desenvolvidos, trazidos daquilo que eram os ensinamentos de Jesus. E por isso é que é importante conhecer, saber, entender. E 2000 anos antes de Jesus, ou melhor, nessa época, 1800 anos antes, até mais um pouco, Jesus havia dito que era necessário conhecer a verdade para que ela nos libertasse. E, portanto, é neste conhecimento, é neste conhecer, procurar a verdade, que é fundamental nos determos para que, de facto, possamos estar preparados para compreender, para entender à luz da verdade e à luz da racionalidade. Então é muito importante considerar o Espiritismo como, sem dúvida, uma codificação importantíssima na história da humanidade, mas fundamentalmente considerar que é necessário estudá-lo, que é necessário entendê-lo, que é necessário compreendê-lo. Não vamos dizer que toda a gente tem que ter um curso de doutoramento sobre Espiritismo, mas pelo menos que saibamos as noções básicas, fundamentais, até para podermos explicar ao povo anónimo e às pessoas com pouca cultura o que é que Jesus queria dizer com o envio do Consolador. O que é que Jesus queria dizer com o envio do Consolador? Quando nós raciocinamos sobre as nossas dores, sobre os nossos problemas e o entendemos, certamente que as dores se batem. Quando nós não sabemos raciocinar sobre isso e, portanto, não conseguimos entender, a revolta instala-se. E daí que seja fundamental, neste tempo que passa, aumentar os nossos conhecimentos, estudando o Espiritismo, estudando a doutrina espírita, que é, como diz o texto, o desenvolvimento do Evangelho de Jesus, da Boa Nova de Jesus. Em termos do conhecimento, para quem não é espírita e tenta entrar para o espiritismo ou conhecer o espiritismo, qual é o livro aconselhável de leitura? É evidente, numa situação laica, numa situação ignorante, numa sociedade ignorante, e de alguma forma podemos dizer que o Brasil vivia essa situação. Quer dizer, o conhecimento era virgem, as pessoas não tinham pouco conhecimento,
estavam mais ou menos num gueto de cultura e, portanto, aparecer a abordagem da filosofia da vida, dos livros dos espíritos, era uma coisa que era lançada à terra, a semente que era lançada à terra, que estava por cultivar e, portanto, era mais importante, talvez, que as pessoas começassem a entender por aí, embora as pessoas sempre não fossem entender isso. Mas, por exemplo, uma cidade como a nossa, marcada profundamente pela religiosidade, ainda que deturpada, cristã, na nossa sociedade, são uns 90 e tantos por cento de cristãos, pois um livro fundamental a ler é o Evangelho segundo o Espiritismo, que decalca naturalmente e completamente o Evangelho dos quatro Evangelhos. Não há nenhuma diferença na abordagem dos sistemas fundamentais, são os quatro Evangelhos. Agora, o desenvolvimento segundo a análise, a interpretação segundo a doutrina espírita que é fundamental, porque é aí que as pessoas mais ou menos podem deter-se ou podem consultar para verificar se aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo diz se baseia naquilo que diz o Evangelho de todas as religiões cristãs ou se não é. E depois de constatar-se que de facto é a mesma coisa, o Evangelho é o mesmo, o desenvolvimento racional e lógico da sua abordagem torna-se fundamental para que as pessoas não encontrem argumentos para contrariar, para neutralizar ou para desmentir aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo anota como uma verdade racional e lógica. Não chega só a conhecer a verdade, é preciso conhecer e escalpelizá-la, desenvolvê-la, para que as pessoas possam analisar a injustiça, se é lógico, se é certo, se é justo ou não é justo, aquilo que é designado como uma interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, dos conceitos perfeitamente atuais, como é o caso do livro espírita ou do livro dos médiuns, que hoje já vão sendo mais ou menos confirmados pela ciência no sentido global do termo. Portanto, é esta importância que nós damos e dizemos que para nós, para o nosso povo, para o nosso país, o primeiro livro que deve ser lido deve ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não perder de vista a necessidade que é fundamental interpretá-lo também em paralelo com as leis da vida no livro dos Espíritos ou a ciência que justifica tanto intermediarismo entre o mundo espiritual e o mundo material, através daquilo que hoje se considera ser a mediunidade e, portanto, que alguns cientistas chamam de transcomunicação, a comunicação transcendental através dos médiuns, ou também a comunicação transcendental através de instrumentos eletrónicos, que também já está instalada na sociedade científica e que estão a procurar, enfim, não serem confundidos com os espíritas, não querem, deploram, mas pelo menos virem a conclusões científicas através da eletrónica, que também vai dar verdade. Se o autor, se o emissor for uma pessoa sem escrúpulos e sem moral, vai deturpar a comunicação. Há quem diga que através dos instrumentos eletrónicos não há deturpação da comunicação. Mas os instrumentos só por si não comunicam. Alguém os utiliza para se comunicar. E se esse alguém for de baixa moral ou for de estatura moral muito baixa, com certeza que vai também enganar os receptores, aqueles para quem emitem as mensagens. E, portanto, isto é uma teoria que não prescreve, e, portanto, o que nós dizemos é que pode haver, através de instrumentos eletrónicos, a comunicação espiritual, pode haver, através dos médiuns, dos seres humanos, essa comunicação. Vamos agora parar um bocadinho nas nossas deambulações, daqui a pouco poderão continuar o diálogo, a conversa. Mas agora vamos pedir a Jesus, às suas falanges, certamente, que Ele permitirá que vão por esses lares fora, os lares desavindos, os lares com mais problemas, os lares com mais dificuldades, em maior crise, espalhar um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de serenidade, um pouco de harmonia. Poderá, certamente, haver algum desenvolvimento, alguma mudança, algumas alterações nesse relacionamento. E todos nós que a esta hora sintonizamos com Jesus e com os bons espíritos, disponibilizemos a nossa energia, os nossos fluidos, o nosso ectoplasma, para que os nossos irmãos possam aplicá-lo com efeitos físicos e não só, no despertar, no chamar a atenção, ou no encaminhar por outras vias os nossos irmãos desavindos para um mundo mais feliz e mais tranquilo. Por isso, Senhor, colocamos nas mãos esta energia, estes fluidos, e pedimos que os falanges socorristas possam levá-los e estabelecer um pouco de tranquilidade neste momento, nos lares de maior necessidade.
página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos com o humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo da luz, um mensageiro da luz, um lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia. Meditar do céu ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, e aos filhos do Calvário agora brandará. Chegamos ao final. Vamos marcar presença para a semana aqui de novo. Muito boa noite, muita paz. Prossigam se entenderem o vosso diálogo e que Jesus a todos abençoe. Muito boa noite.